Os gêmeos do milionário não andavam, até que ele flagrou a faxineira fazendo algo inacreditável. Papai, cocô! Theo balbucia, apontando para a fralda suja. Caio Azevedo olha para o filho de 2 anos e 9 meses, sentado no chão da sala luxuosa, e suspira. O menino deveria estar andando há meses, mas ali está ele, preferindo engatinhar pelo apartamento em Moema, como se o chão fosse seu território seguro. Vamos, Theo. Tenta ficar de pé. Caio estende a mão, mas o garoto se esquiva e volta a engatinhar em direção ao irmão gêmeo. Tomás está na mesma situação. Sentado, brincando com blocos coloridos, sem mostrar interesse em se levantar. Os dois preferem pedir colo a qualquer tentativa de dar passos sozinhos. O interfone toca. Caio caminha até o porteiro eletrônico, pisando em brinquedos espalhados pelo caminho. Seu Caio, chegou a moça da agência de limpeza. Pode mandar subir. Minutos depois, uma mulher de cerca de 30 anos bate à porta. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, roupas simples, mas limpas. Ela carrega uma bolsa pequena e sorri discretamente. Boa tarde. Sou Nanda Rojas, da agência Lar Perfeito. Entre. Caio abre espaço. Os meninos estão na sala. Você vai trabalhar 3 vezes por semana, como combinamos. Nanda entra e imediatamente nota os gêmeos. Theo a observa com curiosidade, enquanto Tomás continua focado nos blocos. Que lindos! Quantos anos tem? 2 anos e 9 meses. A resposta sai seca, quase automática. E ainda não andam? Caio para no meio da sala. A pergunta é direta demais. Toca numa ferida que ele prefere não expor. Eles estão no tempo deles. Cada criança tem seu ritmo. Nanda percebe a tensão e desvia o olhar. Começa a tirar produtos de limpeza da bolsa, mas não consegue deixar de observar como os meninos se movem. Theo tenta alcançar um brinquedo distante, mas em vez de se levantar, ele engatinha até lá. Tomás faz o mesmo quando quer ir ao outro lado da sala. Onde fica o material de limpeza? Armário da área de serviço. Ali. Caio aponta para um corredor. Vou trabalhar no escritório. Qualquer coisa me chama. Ele desaparece, deixando Nanda sozinha com as crianças. Ela começa pela cozinha, mas não consegue parar de pensar no que viu. Os meninos têm força nas pernas, isso é óbvio. Quando Theo se puxa para ficar de pé, apoiado no sofá, as pernas dele sustentam o peso. O problema não é físico. Oi, príncipe. Ela se agacha na altura de Tomás, que para de brincar e a encarar. Você quer mostrar para a tia como anda? Tomás balança a cabeça e volta para os blocos. Theo se aproxima engatinhando, curioso com a voz nova na casa. Nanda continua a limpeza, mas observa cada movimento dos gêmeos. Eles têm coordenação, equilíbrio quando estão apoiados, mas algo os impede de dar o próximo passo, literalmente. 2 horas depois, ela termina o trabalho e se prepara para ir embora. Caio aparece na sala, checando o celular. Ficou tudo bem? Sim, senhor, eles são muito educados. Você volta na quarta-feira. Claro. Nanda pega a bolsa, mas hesita. Posso fazer uma pergunta? Caio levanta os olhos do celular, já impaciente. Fale. Eles perderam a mãe? O silêncio que se segue é pesado. Caio fecha os punhos, a mandíbula tensa. Isso não é da sua conta. Desculpe, eu não queria. Apenas faça a limpeza, ok? Ele volta para o escritório sem olhar para trás. Nanda sai do apartamento com o coração apertado. Na saída do prédio, ela para na calçada e olha para cima, na direção do apartamento. Pelas grandes janelas, vê a silhueta de Caio caminhando pela sala. Os meninos ainda no chão, brincando sozinhos. Ela sabe que não deveria se envolver. É apenas um trabalho de limpeza 3 vezes por semana para pagar as contas enquanto espera a revalidação do diploma. Mas tem algo naquela casa que a incomoda. Um silêncio pesado demais para crianças tão pequenas. Na quarta-feira, quando voltar, Nanda promete a si mesma que vai apenas limpar. Nada mais.
Mas promessas nem sempre são fáceis de cumprir, especialmente quando duas crianças precisam de ajuda e ninguém parece disposto a dá-la. Não, Theo! Para trás! Caio grita do elevador, vendo pela fresta da porta entreaberta uma cena que o deixa em pânico. Nanda está na cozinha com os dois gêmeos em pé sobre a bancada de mármore. Theo tem as mãozinhas estendidas na direção dela, que está a poucos centímetros de distância, de braços abertos. Vem cá, campeão. Só 2 passinhos. A voz dela é doce, encorajadora. Theo balança, inseguro, mas dá um passo trêmulo. Depois outro. Nanda o pega no colo antes que ele perca o equilíbrio. Você conseguiu! Ela o gira no ar. Tomás, agora é sua vez. Pelo amor de Deus! Caio irrompe pela porta jogando a pasta no chão. Você enlouqueceu? Nanda se vira assustada com Theo ainda nos braços. Tomás, que estava se preparando para dar os próprios passos, se assusta com o grito e começa a chorar. Senhor Caio, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele pega Tomás da bancada com movimentos bruscos. Que você ia deixar meus filhos caírem de 2 metros de altura? Eles podem ter quebrado o pescoço. Eles não iam cair. Eu estava aqui. Você estava brincando com a vida deles. A voz de Caio ecoa pelo apartamento. Theo para de rir e começa a chorar também, contagiado pelo desespero do pai. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora! Nanda coloca Theo no chão com cuidado e respira fundo. Em vez de pegar a bolsa e sair correndo como qualquer pessoa faria, ela permanece parada, encarando Caio com uma calma que o desorienta. Eu entendo que o senhor esteja com medo. Medo? Isso não é medo, é responsabilidade, algo que você claramente não tem. Tenho sim. A voz dela não se altera. E sei exatamente o que estava fazendo. Ah, é? E o que era? Uma brincadeira mortal? Nanda se aproxima devagar, ignorando os gritos. Os gêmeos continuam chorando, mas ela mantém a voz baixa. Seus filhos têm quase 3 anos e não andam. Não é porque não conseguem, é porque têm medo. Você não sabe nada sobre meus filhos. Sei que eles perderam a mãe. Caio para de gritar na mesma hora. Sei que ficaram muito tempo superprotegidos. E sei que têm capacidade física total para andar. Como você pode saber isso? Porque sou fisioterapeuta. O silêncio que se segue é quebrado apenas pelo choro dos meninos. Caio a encarar como se ela tivesse falado em outro idioma. O quê? Formada pela Universidade Central da Venezuela. Trabalhei 4 anos em reabilitação infantil em Caracas antes de vir para o Brasil. Então por que trabalha como faxineira? Porque meu diploma ainda não foi revalidado. Estou no processo há 1 ano. Ela pega um lenço da bolsa e oferece para Caio secar o rosto de Tomás. Enquanto isso, preciso sobreviver. Caio pega o lenço automaticamente, ainda processando a informação. Isso não justifica colocar eles em risco. A bancada tem 60 centímetros de largura. Eu estava a 20 centímetros deles com reflexos treinados. Nanda se abaixa e seca as lágrimas de Theo. O risco era mínimo, o benefício enorme. Que benefício? Eles andaram. Ela olha para ele com uma intensidade que o desconforta. Pela primeira vez, eles deram passos sem apoio. Viram que conseguem. Caio olha para os filhos. Theo parou de chorar e o observar com olhos curiosos. Tomás se acalma nos braços do pai. Mesmo que você seja fisioterapeuta, não tinha direito de fazer isso sem minha permissão. Tem razão. Nanda admite sem resistência. Peço desculpas. Mas o senhor precisa entender. Seus filhos não têm problema motor. Têm problema emocional. Que tipo de problema emocional? Medo de decepcionar, medo de cair, medo de se machucar. Ela faz uma pausa. Medo de deixar o pai ainda mais triste. A última frase atinge Caio como um soco. Ele se senta na banqueta da cozinha, ainda segurando Tomás.
Isso é ridículo. Eles são bebês. Bebês sentem tudo, absorvem a tristeza dos pais, a tensão da casa. Nanda se senta na frente dele. Quantas vezes o senhor tentou fazê-los andar? Várias. Eles não querem. E como o senhor reage quando eles caem? Caio fica em silêncio. Lembra das dezenas de vezes que correu para pegar os meninos antes mesmo deles tentarem se levantar sozinhos. Dos gritos de susto sempre que eles tropeçavam. Do modo como os carregava no colo para todos os lugares, evitando que eles se machucassem. Eles sentem sua ansiedade. Nanda continua. Para eles, tentar andar é arriscar deixar o papai nervoso. Então preferem ficar no chão, onde é seguro. E você acha que colocá-los numa bancada resolve isso? Não, mas quebra o padrão. Lá em cima, eles não têm opção de engatinhar. Ou ficam parados, ou caminham até mim. Ela sorri pela primeira vez, desde que Caio chegou. E eles escolheram caminhar. Theo se aproxima dela engatinhando e levanta os bracinhos. Nanda o pega no colo. Você pode continuar limpando aqui. Caio fala depois de um longo silêncio. Mas nada de fisioterapia. Deixa eles no tempo deles. Claro, senhor. Mas Nanda sabe que não vai conseguir apenas limpar. Não depois de ver Theo dando aqueles 2 passos trêmulos na direção dela. Não depois de perceber que o problema não está nas pernas dos meninos, mas no coração do pai. Enquanto Caio vai para o escritório com Tomás, ela termina de limpar a cozinha. Theo fica por perto, observando cada movimento dela. Quando ela vai embora naquela tarde, uma coisa mudou. Caio não a vê mais como uma simples faxineira. E Nanda não consegue mais ver aquelas crianças apenas como parte de um trabalho temporário. A confiança foi abalada, mas algo novo começou a crescer no lugar. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, aquela casa precise de mais do que limpeza. A fisioterapeuta vai chegar em meia hora. Caio anuncia para Nanda que está organizando os brinquedos na sala. Você pode se ocupar com a limpeza do quarto enquanto ela trabalha com os meninos. Claro, senhor. 2 semanas se passaram desde o incidente na cozinha. Caio contratou doutora Mariana, uma fisioterapeuta pediátrica com 15 anos de experiência, para sessões 3 vezes por semana. O plano era claro. Profissional qualificada cuidaria do desenvolvimento motor dos gêmeos. Nanda cuidaria da limpeza. Cada um no seu lugar. Mas as coisas não estão saindo como planejado. Não quero! Não quero! Theo grita quando vê a mochila colorida da fisioterapeuta na porta. Tomás imediatamente se esconde atrás do sofá, como faz sempre que doutora Mariana aparece. Oi, pessoal! Hoje vamos brincar com a bola. A fisioterapeuta entra com energia exagerada, tentando parecer animada. Os 2 meninos correm para Nanda, que está passando pano na mesa de centro. Tia Nanda, fica! Theo se agarra na perna dela. Fica, fica. Tomás repete, grudando do outro lado. Meninos, a tia precisa trabalhar. Vão brincar com a doutora. Nanda tenta se soltar delicadamente, mas eles apertam ainda mais. Doutora Mariana suspira. É a 8ª sessão e o progresso é 0. Os gêmeos se recusam a colaborar, choram durante os exercícios e só param quando Nanda aparece na sala. Senhor Caio, posso falar com o senhor? Claro. Ele se levanta da mesa onde estava trabalhando no notebook. Não está funcionando. As crianças criaram uma resistência muito forte aos exercícios. Talvez seja melhor darmos um tempo. Como assim? Um tempo. Às vezes forçar demais atrasa o processo. Ela olha para os meninos que continuam grudados em Nanda. Eles associaram fisioterapia com algo negativo. Precisa quebrar essa conexão. Caio passa a mão no cabelo, frustrado. E como faz isso? Paciência. Deixa eles brincarem livremente por algumas semanas. Quando estiverem mais confortáveis, tentamos de novo. Depois que a fisioterapeuta sai, Caio fica na sala observando os filhos.
Eles imediatamente ficam mais relaxados e começam a brincar normalmente. Nanda continua a limpeza, mas ele percebe como os meninos gravitam ao redor dela. Quando ela se move para outro cômodo, eles a seguem engatinhando. Nanda, preciso arrumar uns papéis no escritório do quarto. Você pode ficar de olho neles? Claro, o quarto principal fica no fundo do corredor. Caio não entra lá há meses. Depois que Ana Luísa morreu, ele transferiu todas as suas coisas para o quarto de hóspedes. O escritório dela, porém, permaneceu intocado. Ele abre a porta devagar. O cheiro do perfume ainda parece estar impregnado nas cortinas. A mesa dela continua organizada do jeito que ela deixou. Cadernos de receita, fotos dos meninos bebês, canetas coloridas que ela usava para escrever no diário. Caio precisa encontrar os documentos do seguro de vida, mas não consegue se concentrar. Cada objeto na mesa traz uma lembrança. Ana Luísa sentada ali, planejando as festas de aniversário dos gêmeos, escrevendo listas de compras, conversando com a mãe no telefone enquanto organizava as gavetas. Ele abre a primeira gaveta. Canetas, grampos elásticos de cabelo. A segunda tem cadernos e blocos de notas. A terceira... Senhor Caio! Nanda aparece na porta segurando um objeto pequeno. Desculpe incomodar, mas encontrei isso atrás do sofá da sala. Parece importante. É um pendrive rosa, com um adesivo de unicórnio. Caio reconhece imediatamente. É da Ana Luísa. Ela gravava vídeos dos meninos. Quer que eu deixe na sua mesa? Ele pega o pendrive e fica olhando por alguns segundos. Não vê esses vídeos há mais de um ano. Evita qualquer coisa que possa trazer as lembranças de volta. Na verdade, ele hesita. Você pode ficar uns minutos? Quero ver o que tem aqui, mas não quer ver sozinho. Exato. Eles voltam para a sala. Os gêmeos estão brincando tranquilamente no tapete. Caio conecta o pendrive na TV e se senta no sofá. Nanda fica em pé ao lado, respeitosa. O primeiro vídeo carrega. Ana Luísa aparece na tela, sentada no chão da sala, com Theo e Tomás bebês no colo. Oi, meus amores, vamos cantar para o papai? A voz dela, doce e cheia de vida, ecoa pela sala. Caio sente a garganta apertar. Na tela, Ana Luísa começa a cantar uma música infantil enquanto balança os bebês. Theo e Tomás, com cerca de 1 ano, riem e batem palminhas. O vídeo seguinte mostra os meninos um pouco maiores, tentando dar os primeiros passos. Ana Luísa está ajoelhada no chão, de braços abertos. Vem cá, Theo! Vem pra mamãe! Ela bate palmas. Tomás, você também! Vamos, meus guerreiros! Na tela, Theo dá 3 passos trêmulos antes de cair sentado. Ana Luísa vibra como se ele tivesse ganhado uma medalha olímpica. Conseguiu! Papai, olha só! Ele andou. A câmera balança. Caio lembra que era ele quem filmava. Sua própria voz ecoa do passado. Isso, campeão! Agora é a vez do Tomás. As lágrimas escorrem pelo rosto de Caio sem que ele perceba. Na sala real, Theo e Tomás param de brincar e olham para a TV, reconhecendo a voz da mãe. Mamãe! Theo aponta para a tela. Mamãe cantando! Tomás se aproxima da TV. Mais vídeos se seguem. Ana Luísa cantando canções de ninar. Ana Luísa ensinando os meninos a baterem palmas. Ana Luísa colocando música e dançando com eles no colo. Em todos os vídeos, uma coisa fica clara. Ela nunca teve medo. Quando eles caíam, ela ria e os ajudava a levantar. Quando eles hesitavam, ela cantava para encorajá-los. A casa estava sempre cheia de música, risadas e movimento. O último vídeo mostra Ana Luísa grávida, poucos dias antes do parto complicado que tirou sua vida. Theo, Tomás, mamãe vai precisar ir embora por uns dias para buscar o irmãozinho. Ela acaricia a barriga. Mas eu volto logo, tá? E aí a gente vai cantar muito, dançar muito, e vocês vão me ensinar a andar de novo, porque vou estar bem cansada.
O vídeo termina com ela beijando os dois meninos e fazendo cócegas neles. Caio desliga a TV e fica em silêncio. Nanda permanece ao lado, respeitando o momento. Os gêmeos continuam olhando para a tela preta, como se esperassem a mãe voltar. Ela não tinha medo. Caio fala baixo, mais para si mesmo. De nada. Ela sabia que o amor protege melhor que o medo. Nanda responde suavemente. Pela primeira vez desde que Ana Luísa morreu, Caio entende o que perdeu. Não foi apenas a esposa. Foi a alegria, a música, a coragem de deixar os filhos serem crianças. Obrigado por encontrar isso, ele diz, sem olhar para Nanda. Obrigada por me deixar ver. Naquela noite, depois que Nanda vai embora, Caio coloca os gêmeos para dormir, cantando uma das músicas de Ana Luísa. Eles adormecem mais rápidos que de costume, e pela primeira vez, em mais de um ano, a casa não está completamente silenciosa. Então, vamos tentar? Caio está sentado no chão da sala, de pernas cruzadas, na mesma posição que Ana Luísa usava nos vídeos. Nanda olha para ele, surpresa. Faz 3 dias desde que assistiram aos vídeos juntos, e algo mudou na postura dele. Menos tensão nos ombros, mais paciência na voz. O senhor tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Você fica aqui comigo. Os meninos confiam em você. Theo e Tomás estão brincando no tapete felpudo que Caio estendeu especialmente para isso. Pela primeira vez em meses, eles parecem relaxados na sala, sem a pressão das sessões formais de fisioterapia. Tá bom, pessoal. Nanda se senta ao lado de Caio. Quem quer brincar de andar? Eu! Theo levanta a mãozinha empolgado. Tomás fica mais hesitante, mas se aproxima engatinhando. Vamos fazer igual no vídeo da mamãe? Caio fala pela primeira vez com naturalidade sobre Ana Luísa na frente dos meninos. Os dois gêmeos sorriem. Theo tenta se levantar apoiado no sofá, como sempre faz. Mas desta vez, em vez de desistir quando não tem apoio, ele olha para Nanda e Caio. Vem cá, campeão! Caio abre os braços, mantendo a voz calma. Só 3 passinhos. Theo balança no lugar, indeciso. Nanda começa a cantar baixinho, uma das músicas que Ana Luísa cantava no vídeo. Imediatamente, o rosto de Theo se ilumina. Música da mamãe! Ele dá um passo. Vacila. Dá outro. Caio se controla para não se mover para frente e pegá-lo. Nanda continua cantando, batendo palmas no ritmo. No terceiro passo, Theo perde o equilíbrio e cai sentado no tapete. Conseguiu! Caio vibra, mas sem gritar. 3 passos, Theo! Nanda para de cantar e aplaude. Theo ri, orgulhoso, e bate palminhas também. Agora eu! Tomás se levanta apoiado na mesinha de centro. O processo com Tomás é mais lento. Ele é naturalmente mais cauteloso que o irmão. Fica uns 2 minutos parado, analisando a distância até os braços de Nanda. Sem pressa, príncipe! Ela mantém os braços abertos. A tia espera. Quando Tomás finalmente se decide, ele dá passos mais firmes que Theo, 4 ao todo antes de se jogar nos braços de Nanda. Olha só! Caio não consegue esconder a emoção. Os dois andaram. Papai chorou? Theo aponta para os olhos úmidos do pai. Chorei de alegria. Caio pega os dois no colo. Vocês são os bebês mais corajosos do mundo. A sessão continua por mais 1 hora. Os meninos alternam entre engatinhar e tentar os passos curtos. Nada forçado, tudo no ritmo deles. Quando se cansam, param. Quando querem tentar de novo, recomeçam. Acho que por hoje tá bom, Nanda diz quando vê Tomás bocejando. Concordo. Caio se levanta e estende a mão para ajudá-la. Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido deles. Naquele fim de tarde, Caio faz algo que não fazia há meses. Chega em casa antes das 6. Encontra Nanda na cozinha preparando o jantar dos meninos e os gêmeos brincando no chão ao lado dela. Chegou cedo hoje. Resolvi que trabalho pode esperar. Ele afrouxara a gravata. Como foi o dia? Theo tentou andar da sala até aqui. Conseguiu 8 passos. 8?
Caio se abaixa na altura do filho. Verdade, campeão. Theo se levanta apoiado na cadeira e, para surpresa de todos, dá 6 passos na direção do pai antes de se jogar nos braços dele. Meu Deus! Caio o gira no ar. Nanda, você viu? Vi, sim. Ela sorri, mas há algo diferente no sorriso dela, uma mistura de alegria e melancolia. Tomás não quer ficar para trás. Levanta-se e também tenta caminhar até Caio. Consegue 4 passos antes de cair sentado, mas em vez de chorar, ri. Os dois no mesmo dia. Caio pega Tomás também. Ana Luísa ficaria tão orgulhosa. Ficaria sim. Nanda concorda, terminando de servir a papinha nos pratinhos coloridos. Durante o jantar, Caio repara como os meninos interagem com Nanda. Eles contam sobre o dia, usando as poucas palavras que sabem, mostram brinquedos para ela aprovar, pedem colo quando terminam de comer. É uma intimidade que ele levou meses para construir com os próprios filhos. Você janta aqui? A pergunta sai antes que ele pense direito. Como? Quero dizer, você sempre vai embora na hora do jantar deles. Pensei que talvez pudesse ficar e jantar conosco hoje, para comemorar. Nanda hesita. Até agora, sempre manteve a relação estritamente profissional. Jantar juntos atravessa uma linha que ela não tem certeza se deve cruzar. Não sei se é apropriado. Por favor, Caio insiste. Faz parte da comemoração. Depois que os meninos terminam de comer e vão brincar na sala, Caio esquenta uma lasanha congelada enquanto Nanda arruma a cozinha. Pode parar. Hoje você é visita. Não consigo ficar parada. Então me conta da sua família. Ele puxa uma cadeira para ela. Na Venezuela. Nanda se senta ainda hesitante. Minha mãe mora em Caracas com meu irmão mais novo. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. E como decidiu vir para o Brasil? A situação ficou muito difícil lá. Não tinha trabalho na área da saúde. A violência estava insuportável. Ela mexe no guardanapo. Minha mãe me convenceu a tentar a vida aqui. Sente falta? Todos os dias, mas sei que foi a decisão certa. Eles jantam em um silêncio confortável, interrompido apenas pelas risadas de Theo e Tomás na sala. E o senhor? Nanda pergunta. Como conheceu a Ana Luísa? Pela primeira vez, Caio sorri ao falar da esposa. Na faculdade. Ela estava no 2º ano de pedagogia, eu no 4º de administração. Ela tropear na minha mochila na biblioteca e derrubou uma pilha de livros em cima de mim. E se apaixonou na hora. Na hora. Ela riu do próprio embaraço e me ajudou a juntar os livros. Quando terminou, disse, desculpa pelo tombo. Posso compensar pagando um café? Caio pausa. Ninguém nunca tinha me chamado para sair antes. Difícil acreditar. Eu era muito tímido. Ela que puxava a conversa, ela que decidiu as coisas. Até o pedido de casamento foi ideia dela. Quando terminam de jantar, os meninos já estão com sono. Caio os leva para o quarto enquanto Nanda lava a louça, apesar dos protestos dele. Tia Nanda vai embora? Theo pergunta na hora de escovar os dentes. Vai, mas volta amanhã. E vai brincar de andar? Se vocês quiserem. Queremos! Os dois respondem juntos. Depois que as crianças adormecem, Caio volta para a cozinha. Nanda está secando as mãos no pano de prato. Preciso ir. Claro. Ele não tenta retê-la, mas também não se move para acompanhá-la até a porta. Caio. Ela usa o nome dele pela primeira vez. Obrigada pelo jantar. E por confiar em mim com seus filhos. Obrigado por devolver eles para mim. Na porta, Nanda se vira. Amanhã continuamos? Amanhã continuamos. Depois que ela sai, Caio fica na cozinha por alguns minutos. A casa está diferente. Não é mais só o lugar onde ele e os meninos sobrevivem. Está voltando a ser um lar. E pela primeira vez, desde que Ana Luísa morreu, ele não se sente sozinho criando os filhos. Papai, olha! Theo grita da sala. Caio levanta os olhos do notebook.
São 8 da noite e ele está trabalhando na mesa da cozinha enquanto Nanda arrumar os brinquedos. Ela passa a ficar até mais tarde agora, ajudando com o jantar e a rotina noturna dos meninos. O que foi, campeão? Ele não precisa esperar a resposta. Theo está no meio da sala, de pé, sem apoio algum. E então acontece. Ele dá um passo, 2, 3, 4. Nanda! Caio grita. Vem ver! Ela corre da sala e para no batente da porta, boquiaberta. Theo continua caminhando na direção dela, os braços estendidos para manter o equilíbrio, um sorriso enorme no rosto. Quando chega até Nanda, ele se joga nos braços dela, rindo. Eu andei, eu andei! Ele bate palminhas eufórico. Andou sim, meu príncipe. Nanda o gira no ar. Quantos passos foram, Caio? 10. Foram 10 passos. Ele pega o celular para filmar. Faz de novo, Theo. Mas Theo está cansado do esforço e prefere mostrar a conquista engatinhando de volta para o meio da sala, onde se levanta de novo. Cadê o Tomás? Aqui, papai. A voz vem do corredor. Tomás aparece andando. Não os passos hesitantes que ele vinha tentando nas últimas semanas, mas uma caminhada determinada, como se tivesse decidido que chegou a hora. Mas que... Caio não consegue terminar a frase. Tomás caminha até ele com passos firmes, para na frente da cadeira e levanta os braços. Colo, papai! Meu Deus, Tomás! Caio o pega no colo e o cobre de beijos. Quando você aprendeu isso? Hoje, Tomás responde orgulhoso. Os dois no mesmo dia. Nanda murmura, emocionada. Eles esperaram um pelo outro. Caio coloca Tomás no chão e pega o celular. Preciso filmar. Ana Luísa ia querer ver isso. Ele liga a câmera e se posiciona no chão, como Ana Luísa fazia nos vídeos antigos. Vamos, meninos, andem para o papai. Theo se levanta e caminha 6 passos até Caio. Tomás faz o mesmo, mas consegue 8. Os dois se jogam nos braços do pai, que não consegue parar de sorrir. Vocês são os bebês mais incríveis do mundo. Nanda assiste a cena encostada na parede, com os olhos marejados. Depois de semanas de trabalho paciente, de canções suaves e encorajamento constante, os meninos finalmente venceram o medo. Tia Nanda, filma nós! Theo pede apontando para o celular. Caio entrega o aparelho para ela. Os próximos 10 minutos são uma festa. Os gêmeos andam de um lado para o outro da sala, testando essa nova habilidade. Caindo, levantando, tentando de novo. Caio aplaude cada passo. Nanda canta as músicas que eles gostam e a casa se enche de risadas. Música da mamãe. Tomás pede. Nanda começa a cantar a canção de ninar que Ana Luísa cantava nos vídeos. Imediatamente os dois meninos param de correr e ficam parados no meio da sala, ouvindo. Ela tá vendo vocês. Caio fala baixinho. A mamãe está muito orgulhosa. Mamãe no céu? Theo pergunta. No céu, no coração do papai e aqui com a gente sempre que cantamos as músicas dela. Quando a euforia passa e as crianças começam a bocejar, Caio as leva para o quarto. Elas andam até lá, devagar, mas andam. História hoje? Tomás pede, se acomodando na cama. Claro, qual vocês querem? Do patinho. Caio pega o livro e se senta entre as duas camas. Enquanto lê, percebe Nanda passando no corredor, arrumando as últimas coisas antes de ir embora. Tia Nanda, Theo a chama. Vem ouvir história. Outra hora, príncipe. Agora é hora de dormir. Fica só um pouquinho. Tomás faz a carinha mais fofa que consegue. Nanda olha para Caio, que dá de ombros. Se você quiser. Ela se senta na poltrona ao lado das camas. Caio continua lendo, mas percebe como os meninos olham para ela durante a história, como se quisessem ter certeza de que ela não vai desaparecer. Quando os dois adormecem, Caio e Nanda saem do quarto em silêncio. Café? Ele oferece. Só um rapidinho. Preciso ir logo. Na cozinha, ele prepara 2 xícaras enquanto ela termina de guardar os brinquedos que sobraram. Obrigado, Caio diz, entregando o café. Pelo que dessa vez? Por tudo.
pelos meninos andarem, pela paciência, por ficar para a história, eles pediram. Você podia ter dito não. Nanda toma um gole do café e fica quieta por alguns segundos. Não consigo dizer não para eles. Por quê? Porque... Ela hesita. Porque me lembram do meu irmão quando era pequeno. Ele também demorou para andar. Meu pai ficava nervoso. Minha mãe se preocupava. Eu que cantava para ele, que brincava até ele perder o medo. Você sempre cuidou de crianças. Sempre. Por isso escolhi fisioterapia infantil. Ela sorri tristemente. Não tenho filhos próprios, mas sempre cuidei dos filhos dos outros. Por que não teve filhos? A pergunta sai mais pessoal do que Caio pretendia. Nanda o olha, surpresa. Desculpa, não queria ser invasivo. Tudo bem. Ela mexe o café devagar. Estava noiva na Venezuela. Ia casar e ter filhos, mas ele não quis vir para o Brasil comigo. Disse que eu estava louca de deixar tudo para trás por um sonho impossível. E você veio mesmo assim. Vim. Descobri que sonhos impossíveis, às vezes, são os únicos que valem a pena. Eles ficam em silêncio por alguns minutos. Caio repara como ela parece cansada, mas é um cansaço bom. O cansaço de quem passou o dia cuidando de crianças, vendo elas crescerem, sendo parte de algo importante. Nanda, fala. Os meninos se apegaram muito a você. Eu também me apeguei a eles. E isso não te preocupa? Ela terminar o café antes de responder. Deveria. Não sei. Só acho que, quando a revalidação do seu diploma sair, você vai querer trabalhar como fisioterapeuta de novo. E os meninos vão sentir sua falta. Vai demorar ainda. O processo é lento, mas vai acontecer uma hora. Nanda se levanta e leva a xícara para a pia. Quando acontecer, a gente conversa sobre isso. Tá bom. Na porta, ela se vira. Caio? Hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Ver eles andando, ver você tão feliz. Ela sorri. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Depois que ela sai, Caio fica na cozinha terminando o café. Pela janela, vê as luzes de São Paulo brilhando na noite. A cidade, que era apenas o lugar onde ele sobrevivia agora, parece cheia de possibilidades. Os filhos estão andando, a casa tem risadas de novo. E pela primeira vez, desde que Ana Luísa morreu, Caio se pega pensando no futuro, em vez de apenas no presente. Mas uma coisa o incomoda, a sensação de que essa felicidade é temporária. De que quando Nanda conseguir trabalhar como fisioterapeuta de novo, ela vai sair da vida deles para sempre. E isso dói mais do que ele gostaria de admitir. Você viu o que postaram no grupo do prédio? A voz estridente de Dona Márcia ecoa pelo interfone às 7 da manhã. Caio está dando café da manhã para os gêmeos, que agora andam pela cozinha investigando cada canto. Nanda ainda não chegou. Não vi nada, Dona Márcia. Que grupo? O Vizinhos do Moema Towers. Tem um vídeo muito preocupante dos seus meninos. O estômago de Caio despenca. Que vídeo? Melhor você ver. Já mandei no WhatsApp. Caio pega o celular com a mão tremendo. No grupo Vizinhos do Moema Towers, com 847 membros, há uma mensagem de Dona Márcia de 3 horas atrás. Gente, olhem só que absurdo. Crianças sendo colocadas em risco de morte pela babá. Apartamento 1204. Alguém precisa fazer alguma coisa. Abaixo da mensagem, um vídeo. Caio reconhece imediatamente. É a cena de semanas atrás, quando flagrou Nanda com os meninos na bancada da cozinha. Alguém filmou pela janela. As respostas no grupo se multiplicam. Meu Deus, que irresponsabilidade. Cadê o pai dessas crianças? Isso é caso para o conselho tutelar. Essa mulher é doida. Coitadinhas das crianças. Papai, cadê tia Nanda? Theo pergunta, mastigando torrada. Ela vem logo, campeão. Mas Caio sabe que a situação acabou de sair do controle. O vídeo já tem 63 visualizações e foi postado há apenas 3 horas. Às 7 da manhã,
847 vizinhos têm acesso a imagens dos seus filhos e estão discutindo a competência dele como pai. O interfone toca de novo. Seu Caio, chegaram 2 moças aqui embaixo. Dizem que são do Conselho Tutelar. O quê? Conselho Tutelar. Querem subir. Caio olha para os meninos, que continuam tomando café alheios ao drama. Theo tenta pegar uma banana da fruteira, andando nas pontas dos pés. Tomás brinca com os blocos no chão. Manda subir. 2 minutos depois, 2 mulheres de uniforme batem à porta. Uma mais velha, magra, com cara severa. Outra mais nova, que tenta parecer amigável. Bom dia, senhor Azevedo. Sou a conselheira Sandra. Esta é a conselheira Patrícia. Recebemos uma denúncia sobre o tratamento inadequado de menores neste apartamento. Denúncia? Um vídeo circulando nas redes sociais mostra 2 crianças sendo colocadas em situação de risco por uma cuidadora. Sandra mostra o celular com o vídeo pausado. O senhor conhece essas imagens? Caio respira fundo. Conheço. Sou eu quem chega e tira as crianças da situação. Mas não impediu que a situação acontecesse de novo. Como assim? Temos informações de que a mesma cuidadora continua trabalhando aqui? Quem disse isso? Não posso revelar a fonte. Podemos conversar com as crianças? Nesse momento, Theo aparece na sala, andando tranquilamente com um copo de suco na mão. Papai, quem são as tias? São visitas. As conselheiras se entreolham. Patrícia se abaixa na altura de Theo. Oi, querido. Qual seu nome? Theo. E onde está seu irmãozinho? Tomás está na cozinha. Ele aponta. Quer ver? Tomás aparece carregando um brinquedo, também andando normalmente. Nossa! Patrícia sussurra para Sandra. Eles andam super bem. Isso não muda o fato de terem sido expostos ao perigo. Sandra responde, sem baixar a voz. Olha aqui. Caio interrompe. Vocês querem saber a verdade toda? Vou contar. Ele conta sobre o atraso motor dos meninos, sobre a superproteção depois da morte da mãe, sobre a descoberta de que Nanda é fisioterapeuta, sobre os meses de trabalho paciente até eles começarem a andar. A situação no vídeo aconteceu uma vez só. Nanda estava tentando quebrar o padrão de medo dos meninos. Funcionou. Isso não justifica colocar crianças numa bancada a 2 metros de altura, Sandra rebate. Justifica sim. Uma voz firme vem da porta. Nanda está parada no batente, ainda com a chave na mão, porque eu sou qualificada para saber o que estava fazendo. A senhora é a cuidadora em questão? Sou fisioterapeuta. Nanda entra na sala com confiança. Formada pela Universidade Central da Venezuela, com especialização em reabilitação infantil. Posso mostrar meus documentos. Documentos estrangeiros não têm validade no Brasil. Tem sim, enquanto o processo de revalidação tramita. Nanda pega a bolsa e tira uma pasta. Aqui está o protocolo do Conselho Federal de Fisioterapia. Meu processo está em andamento há 14 meses. Sandra examina os papéis, claramente irritada por encontrar tudo em ordem. Mesmo assim, colocar crianças em risco? Não houve risco. Caio interrompe. E vocês estão vendo o resultado. Meus filhos, que não andavam aos 2 anos e 9 meses, agora caminham normalmente, graças ao trabalho dela. Tia Nanda, Theo corre para ela. Cadê você tava? Oi, príncipe. A tia chegou agora. Vamos brincar de andar? Logo mais a gente brinca. Patrícia observa a interação e sussurra algo para Sandra. Senhor Azevedo, Sandra fala mais calma. Vamos fazer o seguinte. Não há sinais evidentes de maus tratos ou negligência. As crianças parecem saudáveis e bem cuidadas. Mas vamos abrir um processo de acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Visitas mensais por 3 meses. E uma recomendação formal, nada de exercícios de fisioterapia sem supervisão de profissional credenciado no Brasil. Isso é ridículo, Nanda protesta. São as regras. Sandra se levanta.
Senhor Azevedo, o senhor vai receber a notificação oficial em até 48 horas. Qualquer descumprimento das recomendações pode resultar em medidas mais severas. Depois que as conselheiras saem, Caio se joga no sofá, exausto. Nanda fica parada no meio da sala, processando o que aconteceu. Quem fez isso? Ela pergunta. Dona Márcia, a vizinha do 1003. Ela filmou pela janela. Por quê? Porque algumas pessoas gostam de destruir a felicidade dos outros. Os meninos, alheios à tensão, continuam brincando. Theo tenta empilhar blocos enquanto Tomás anda pela sala explorando. E agora? Nanda pergunta. Agora a gente segue as regras deles. Caio passa a mão no cabelo. Sem mais exercícios em casa. Isso vai atrasar o desenvolvimento deles de novo. Não temos escolha. Nanda se senta ao lado dele no sofá. Caio, eu posso sair. Se minha presença aqui está causando problemas para você e as crianças... Não. Ele a olha nos olhos. Não mesmo. Se você sair, eles vencem. E eu não vou deixar isso acontecer. Mas e se o conselho... O conselho vai ver que somos uma família feliz e funcional. Que os meninos estão bem cuidados e se desenvolvendo normalmente. Ele pega a mão dela. E que você é parte essencial disso tudo. Nanda aperta a mão dele, mas há preocupação nos olhos. Espero que você esteja certo. Naquela tarde, depois que Nanda vai embora, Caio fica pensando na conversa das conselheiras. Elas não viram uma família se recuperando. Viram apenas uma denúncia para ser investigada. E pela primeira vez, desde que os meninos começaram a andar, ele sente medo de novo. Medo de perder Nanda. Medo de perder a confiança dos filhos. Medo de voltar a ser apenas um pai sozinho, tentando sobreviver em uma casa silenciosa. 3 semanas depois da visita do conselho tutelar, Caio chega em casa às 9 da noite. O dia foi um inferno. Reunião com advogados, ligações da imprensa querendo comentários sobre o caso do empresário negligente e uma conversa tensa com o departamento jurídico da empresa, preocupado com a repercussão. Desculpa o atraso, ele diz, encontrando Nanda na cozinha, guardando os últimos pratos. Sem problema. Os meninos jantaram, tomaram banho e já estão dormindo. Como eles estavam? Perguntaram por você umas 5 vezes. Ela fecha a lava-louças. E o Tomás tentou ligar sua TV no quarto para ver papai trabalhando. Caio sorri pela primeira vez no dia. Eles pensam que eu apareço na TV quando trabalho. Tomás disse que você é o chefe de todos os computadores do mundo. Não está muito longe da verdade. Nanda pega a bolsa, mas Caio a interrompe. Você quer ficar mais um pouco? Fazer um café? Ela hesita. Nas últimas semanas, desde a crise, os dois têm mantido distância. Nada de jantares juntos. Nada de conversas longas. Apenas o trabalho. Nanda cuida dos meninos, Caio chega e ela vai embora. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, preciso de normalidade, só por alguns minutos. Nanda coloca a bolsa de volta no balcão. Tá bom, mas só um café rápido. Enquanto Caio prepara as xícaras, ela fica encostada na bancada, observando-o. Há uma tensão nos ombros dele que não estava lá antes, uma linha de preocupação permanente entre as sobrancelhas. Como foi na empresa hoje? Horrível. Ele entrega o café para ela. O departamento jurídico quer que eu tire uma licença até o caso se resolver. Eles podem fazer isso? Podem, e provavelmente vão fazer se a imprensa continuar pressionando. E que imprensa? Caio pega o celular e mostra algumas manchetes. Empresário de SP é investigado por negligência infantil. Crianças em risco. O caso que chocou Moema. Babá sem diploma coloca gêmeos em perigo. Meu Deus, Nanda murmura. Eles estão falando de mim como se eu fosse uma criminosa. E de mim como se eu fosse um pai negligente. Caio toma um gole do café. Ontem, um repórter me seguiu até o prédio. Perguntou se eu tinha algo a declarar sobre colocar lucro acima da segurança dos filhos. E você respondeu?
Diz para ele enfiar a câmera onde o sol não bate. Nanda não consegue evitar um sorriso. Imagino a cara dele. Provavelmente vai virar manchete amanhã. Empresário grosseiro agride imprensa. Eles ficam em silêncio por alguns minutos. O apartamento está quieto. Apenas o som da cidade lá embaixo filtrando pelas janelas. Caio. Talvez seja melhor eu realmente sair. Procurar outro trabalho, até a revalidação sair. Não. Escuta só. Se eu não estiver aqui, eles não têm mais o que investigar. O caso morre, a imprensa esquece, você volta ao normal. E os meninos? Vão ficar bem. Eles já andam, já passaram da fase crítica. Caio coloca a xícara na bancada com mais força do que pretendia. Você não entende. Entendo o quê? Que não é só sobre os meninos andarem. Ele se vira para ela. É sobre eles serem felizes. É sobre esta casa ter vida de novo. Caio, você trouxe as músicas da Ana Luísa de volta. Trouxe as risadas, trouxe... Ele para, lutando para encontrar as palavras certas. Trouxe esperança. Nanda sente o coração acelerar. Há algo na voz dele que ela não tinha ouvido antes. Uma vulnerabilidade crua, sem defesas. Eu só fiz meu trabalho. Não. Você fez muito mais que isso. Ele se aproxima um passo. Você me ensinou a ser pai de novo. Me ensinou que cuidar não é só proteger. É deixar eles crescerem. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não qualquer pessoa. Outro passo. Você. O silêncio que se segue é carregado de coisas não ditas. Nanda olha para as próprias mãos, tentando manter o controle. Caio, a gente não pode... Por que não? Porque eu trabalho para você. Porque você ainda está de luto. Porque a situação já está complicada demais. E se eu dissesse que não me importo com nada disso? Ela levanta os olhos e o encontra mais perto do que esperava. Por um momento, o mundo se reduz ao espaço entre eles dois, ao som da respiração dele, ao cheiro do café esfriando nas xícaras. Eu diria que você está confundindo gratidão com outra coisa. Não estou confundindo nada. A voz dele é baixa, intensa. Sei exatamente o que sinto por você. E o que você sente? Caio estende a mão e toca o rosto dela levemente. Que você salvou minha família. Que salvou a mim. Ele faz uma pausa. Que me apaixonei por você. As palavras ficam suspensas no ar entre eles. Nanda fecha os olhos por um segundo, tentando processar o que acabou de ouvir. Caio, sei que é complicado. Sei que o timing é horrível. Sei que você pode não sentir o mesmo. Ele deixa a mão cair. Mas não podia mais ficar sem te falar. Você acha que eu não sinto? A voz dela sai como um sussurro. Você acha que é fácil para mim vir aqui todos os dias, cuidar dos seus filhos como se fossem meus, jantar com vocês como se fôssemos uma família e fingir que é só trabalho? Então por que está resistindo? Porque tenho medo. As lágrimas começam a escorrer. Medo de me apegar mais do que já me apeguei. Medo de que quando isso tudo passar, você perceba que o que sente por mim era só necessidade de não estar sozinho. Isso não é verdade. Como você tem certeza? Caio pega o rosto dela entre as mãos, porque quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em você chegando aqui. Porque quando vejo os meninos rindo, penso em como você os fez felizes. Porque quando imagino o futuro, você está nele. Nanda coloca as mãos sobre as dele. E se der errado? E se complicar tudo ainda mais? E se der certo? Eles ficam assim por um longo momento, olhando um para o outro, as defesas finalmente baixadas. Eu também me apaixonei por você, ela sussurra. Pelos seus filhos, por esta casa, por como você luta para ser um bom pai mesmo quando está quebrado por dentro. Então a gente pode tentar? Devagar, muito devagar. Com cuidado? Todo o cuidado do mundo. Caio se inclina e encosta a testa na dela. Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido de nós.
Nunca vou desistir. Do quarto dos meninos vem o som de Theo chamando por água. Os dois se separam, voltando à realidade. Eu vou, Nanda diz. Nanda? Ela se vira na porta da cozinha. Amanhã a gente conversa sobre como fazer isso funcionar? Amanhã a gente conversa sobre tudo. Enquanto ela vai cuidar de Theo, Caio fica na cozinha terminando o café. Pela primeira vez em semanas, o peso nos ombros parece mais leve. Não importa o que a imprensa fale, o que o conselho tutelar decida, ou quantos vizinhos fofoqueiros existam no prédio. Eles vão enfrentar tudo juntos. Papai, por que a tia Nanda está chorando? Theo pergunta, puxando a barra da calça de Caio. É uma terça-feira de manhã, 3 meses depois da confissão na cozinha. Nanda está sentada à mesa, segurando um envelope aberto, lágrimas escorrendo pelo rosto. São lágrimas boas, campeão. Caio se senta ao lado dela. O que diz? Passou. A voz dela é um misto de alegria e tristeza. A revalidação foi aprovada. Estou oficialmente habilitada para trabalhar como fisioterapeuta no Brasil. Tomás se aproxima e sobe no colo dela. Por que está triste, então? Não estou triste, príncipe. Estou... Ela o abraça apertado. É que agora tudo vai mudar. Caio pega o documento. É uma carta oficial do Conselho Federal de Fisioterapia, comunicando que Fernanda Rojas está apta para exercer a profissão, com a condição de cumprir 6 meses de estágio supervisionado. Onde é o estágio? Curitiba. Ela enxuga os olhos. Hospital Infantil do Paraná. É uma oportunidade incrível, mas fica longe de nós. Fica. Theo não entende completamente a conversa, mas sente a tensão no ar. Tia Nanda vai embora? Não sei ainda, príncipe. Não quero que vá embora. Tomás se junta ao protesto do irmão. Fica aqui. Fica com nós. Nanda olha para Caio por cima das cabeças dos meninos. Nos últimos 3 meses, eles construíram algo delicado e bonito juntos. Jantares em família, fins de semana no parque, noites de filme com os meninos dormindo entre eles no sofá. Uma rotina que parece natural, como se sempre tivesse existido. Quando você precisa dar a resposta? Caio pergunta. Até sexta-feira. E quanto tempo dura o estágio? 6 meses, mas se der tudo certo, eles ofereceram uma vaga fixa depois. Caio sente o estômago afundar. 6 meses já seria difícil, mas para sempre. É uma boa oportunidade? É a melhor. Hospital de referência, salário 3 vezes maior que qualquer coisa que eu conseguiria aqui em São Paulo começando. Ela faz uma pausa. É tudo que eu sonhei desde que cheguei ao Brasil. Então você tem que ir. As palavras saem da boca dele antes que possa pensá-las. Nanda o olha, surpresa. Como assim? Você lutou 1 ano e meio para conseguir isso. Não pode jogar fora por nossa causa. Não é jogar fora, é escolher. Tia Nanda, vamos brincar. Theo pula do colo dela. Esquece esse papel. Vamos sim. Ela dobra a carta e guarda na bolsa. Mas primeiro vocês vão escovar os dentes. Enquanto os meninos correm para o banheiro, Caio e Nanda ficam sozinhos na cozinha. Você não pode me pedir para ficar, ela diz baixinho. Eu sei. E não pode tomar a decisão por mim. Também sei. Então o que você quer que eu faça? Caio se levanta e caminha até a janela. Lá embaixo, São Paulo acorda para mais um dia. Trânsito, buzinas, pessoas correndo para o trabalho. A vida seguindo seu curso normal, enquanto o mundo dele está prestes a desabar de novo. Quero que você seja feliz. Ele se vira para ela. Mesmo que seja longe de nós. E se eu não conseguir ser feliz longe de vocês? Então você volta. Simples assim? Simples assim. Nanda se aproxima dele. E você? Vai conseguir ficar bem sem mim? Vou ter que conseguir. Ele toca o rosto dela. Os meninos estão bem agora. Andando, falando, se desenvolvendo. Você fez o trabalho que veio fazer. Não vim só para fazer eles andar. Eu sei. Você também me ensinou a viver de novo. Caio. Nanda. Eu te amo.
As palavras saem firmes, sem hesitação. Te amo de um jeito que não sabia que era possível amar de novo. Mas justamente porque te amo, não posso ser egoísta. Ela sente as lágrimas voltarem. Eu também te amo. Amo você. Amo os meninos. Amo essa vida que construímos juntos. Então por que parece um fim? Porque talvez seja. Ela encosta a testa na dele. 6 meses é muito tempo. Você pode conhecer alguém, os meninos podem se acostumar sem mim. Ou pode ser só o começo. E Caio beija a testa dela. Se for amor de verdade, aguenta 6 meses. E se for amor de verdade, mas não for suficiente, aí a gente descobre juntos. Os meninos voltam correndo da escovação, interrompendo o momento. Pronto, agora brinca. O resto da manhã passa em uma normalidade forçada. Nanda brinca com os meninos enquanto Caio trabalha, mas há uma tensão no ar que todos sentem. Quando ela vai embora para o almoço, os gêmeos a abraçam mais apertado que o usual. Volta logo, tia Nanda. Volto sim, príncipes. Na quinta-feira, ela não aparece. Caio recebe uma mensagem. Preciso de um tempo para pensar. Cuido das crianças amanhã como sempre. Na sexta de manhã, ela chega mais cedo que o normal. Os meninos estão tomando café da manhã quando ela entra. Tia Nanda, eles correm para ela. Oi, meus amores. Ela os abraça como se não os visse há meses. Caio a observa do balcão da cozinha. Há uma determinação no rosto dela que não estava lá na terça. Decidiu? Decidi. E vou aceitar o estágio. O silêncio que se segue é quebrado apenas pelo barulho dos meninos brincando. Quando você viaja? Segunda-feira. 3 dias. Caio sente como se alguém tivesse tirado o ar dos seus pulmões. Posso perguntar por quê? Nanda se senta à mesa e puxa os meninos para perto. Porque se eu não for agora, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Ela olha para Caio. E por que você estava certo? Se for amor de verdade, aguenta 6 meses. E se não for? Aí pelo menos eu tentei. Os 2 sonhos, o profissional e o pessoal. Caio se senta com eles. Os meninos vão sentir muito sua falta. Eu também vou sentir. Ela pega as mãos dos 2 gêmeos. Mas vocês vão ficar bem, né? Vão continuar andando, crescendo, sendo os meninos mais incríveis do mundo. E a tia volta. Se Deus quiser, sim. Quando? Daqui 6 meses. Quanto é 6 meses? Tomás pergunta. Muito tempo, Theo responde sério. É, Nanda admite. Muito tempo. Mas olhando para Caio por cima das cabeças dos meninos, ela sussurra. Mas não para sempre. Naquela tarde, depois que as crianças dormem, Caio e Nanda se sentam no sofá da sala. Pela primeira vez em meses, não há nada para fazer, nenhuma tarefa para completar. Apenas o peso da despedida que se aproxima. Vou sentir sua falta, ele diz. Também vou sentir a sua. Promete que vai ligar? Toda semana. E se der alguma coisa errada com os meninos, você liga. A qualquer hora. Eles ficam em silêncio, tentando memorizar aquele momento. Caio? Obrigada por me deixar amar vocês. Obrigado você, por nos ensinar a amar de novo. Do lado de fora, São Paulo continua sua dança noturna. Mas dentro daquele apartamento, uma família se prepara para uma despedida que pode ser temporária ou definitiva. Só o tempo dirá. 3 meses depois. Papai, olha! Theo grita do tablet, segurando o aparelho na direção de Caio. Na tela, Nanda aparece com um jaleco branco e um sorriso cansado. É a videochamada semanal de domingo, que se tornou o momento mais esperado da semana para todos. Oi, meu príncipe, ela acena. Cadê o Tomás? Aqui, tia Nanda. Tomás aparece correndo e se espreme ao lado do irmão para caber na tela. Olha o que eu fiz. Ele mostra um desenho cheio de rabiscos coloridos. Que lindo! O que é? É você, eu, Theo e papai no parque. E esse verde aqui é a grama. E esse azul é o céu. Caio se senta atrás dos meninos no sofá. Nanda parece diferente.
mais magra, talvez. Há olheiras que não existiam antes, mas também um brilho nos olhos que ele reconhece. O brilho de quem está realizando um sonho. Como foi a semana? Ele pergunta. Corrida. Atendi 40 crianças essa semana. Casos de paralisia cerebral, atraso motor, reabilitação pós-cirúrgica. Bela para e sorri. Desculpa, vocês não querem ouvir sobre trabalho. Queremos sim, Theo protesta. Conta das crianças. Bom, tem um menino de 3 anos que chegou sem conseguir ficar em pé. Ontem ele deu os primeiros passos. Igual nós. Tomás bate palmas. Igualzinho vocês. Caio observa o entusiasmo dela falando sobre o trabalho. É impossível não perceber como ela encontrou seu lugar no mundo. E vocês, como estão? Nanda pergunta. Papai fez panqueca no café da manhã, Theo conta empolgado. Queimou só um pouquinho, Tomás acrescenta. Ei, Caio protesta. Ficaram gostosas? Ficaram sim, os dois concordam, rindo. E a escola, estão gostando? 2 semanas atrás, Caio matriculou os gêmeos em uma escolinha de meio período. A princípio resistiu à ideia, mas percebeu que eles precisavam da socialização. A tia Carol é legal, Theo diz, mas não canta igual você. E tem um menino, o João, que não sabe andar ainda, Tomás conta. Eu falei que a tia Nanda pode ensinar ele. Nanda sente o coração apertar. Que fofo, príncipe. A conversa continua por mais 20 minutos. Os meninos contam sobre os novos amigos, sobre o parque que descobriram, sobre a receita de bolo que tentaram fazer com o pai e que resultou em uma bagunça épica na cozinha. Quando eles se cansam e saem correndo para brincar, Caio fica sozinho com o tablet. Como você está de verdade? Nanda pergunta. Melhor do que imaginei. Ele é honesto. Mais difícil também, mas melhor. Explica. Os meninos sentem sua falta, principalmente na hora de dormir. Tomás ainda pergunta quando você volta toda noite. E você sente minha falta? Todos os dias. Ele não hesita. Mas estou aprendendo a ser pai sozinho de novo. De um jeito diferente dessa vez. Diferente como? Menos medo, mais música. Ele sorri. Ontem coloquei as músicas da Ana Luísa para tocar e dancei com eles na sala. Sério, sério. Eles riram tanto que quase fizeram xixi na calça. Nanda sente os olhos marejarem. Estou orgulhosa de você. Estou orgulhoso de você também. Vi a matéria sobre o hospital na internet. Fisioterapeuta venezuelana revoluciona tratamento infantil em Curitiba. Você viu? Vi. E mandei para todo mundo que conheço. Eles ficam se olhando pela tela. O silêncio carregado de saudade. Caio. Fala. Recebi uma proposta. O estômago dele afunda. Que tipo de proposta? O hospital quer me contratar definitivamente. Salário muito bom, plano de carreira, a chance de montar meu próprio departamento de reabilitação infantil. É uma ótima oportunidade. É. Ela faz uma pausa. Mas significa ficar aqui, permanentemente. O silêncio se estende por longos segundos. E o que você vai responder? Ainda não sei. Tenho até o fim do mês para decidir. Quanto tempo falta do estágio? 3 meses. E você quer ficar lá? Nanda demora para responder. Profissionalmente? Sim. É tudo que sempre quis. Ela olha diretamente para a câmera. Pessoalmente? Não sei se consigo viver longe de vocês para sempre. Nanda, eu sei que não posso pedir para você me esperar. 3 meses já é muito tempo, mas 6 seria... Eu espero. Como? Eu espero o tempo que for preciso. A voz dele é firme, até você ter certeza do que quer. E se eu nunca tiver certeza? Aí a gente descobre junto qual é a resposta certa. Nanda sorri através das lágrimas. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Dá um beijo nos meninos por mim? Todo dia. E cuida de você também. Estou tentando. Depois que a chamada termina, Caio fica olhando para a tela preta do tablet. 3 meses para uma decisão que pode mudar a vida de todos eles.
Theo aparece correndo na sala. Papai, a tia Nanda voltou? Ainda não, campeão. Mas ela mandou um beijo. Quando ela volta? Quando for a hora certa. E quando é a hora certa? Caio pega o filho no colo. Quando o coração dela souber onde é o lugar dela. O lugar dela não é aqui com nós? Pode ser. Ou pode ser que a gente tenha que ir onde ela está. Em Curitiba? Talvez. Tomás aparece carregando um livro. História, papai. Claro. Qual vocês querem? A do patinho que se perdeu da família. Caio senta no sofá com os dois meninos, um de cada lado. Enquanto lê sobre o patinho que encontra seu caminho de volta para casa, não pode evitar pensar nas paralelos entre a história e suas vidas. Às vezes, para encontrar onde realmente pertencemos, precisamos nos perder primeiro. 3 meses. É o tempo que resta para descobrir se a família que construíram pode sobreviver à distância, ou se o amor verdadeiro exige estarem no mesmo lugar. Pelo menos desta vez, qualquer que seja a decisão, será tomada por todos eles, juntos. Fim da primeira parte. 6 meses depois, Caio está na cozinha preparando o café da manhã quando o interfone toca. São 7 da manhã de um sábado, cedo demais para visitas. Alô? Tem uma moça aqui embaixo. Diz que é surpresa. O coração dele para por um segundo. Manda subir. Ele corre para o quarto dos meninos, que ainda estão dormindo. Theo, Tomás, acordem! Que foi, papai? Theo esfrega os olhos. Vem para a sala, rapidinho. Ainda de pijama, os 3 ficam esperando na porta. Quando a campainha toca, Caio abre devagar. Nanda está parada no corredor, com 2 malas e o sorriso mais bonito que ele já viu. Oi, tia Nanda! Os meninos gritam juntos e se jogam nos braços dela. Meus príncipes! Ela se ajoelha e os abraça apertado. Como vocês cresceram! Você voltou! Você voltou de verdade! Theo não para de repetir. Voltei sim, e dessa vez é para ficar. Caio se aproxima devagar, ainda processando. Como recusei a proposta do hospital? Ela se levanta, ainda segurando os meninos. Consegui uma vaga no Hospital Infantil de São Paulo. Começo na segunda. Mas você disse que Curitiba era seu sonho. Estava errado. Ela olha para ele, para os meninos, para a casa. Meu sonho é aqui, com vocês. Tem certeza? Absoluta. Ela solta as crianças e caminha até ele. Aprendi uma coisa nesses 6 meses. Você pode ter a carreira perfeita, o salário perfeito, a vida perfeita. Mas se não tem as pessoas certas para compartilhar, não significa nada. Caio a pega nos braços e a gira no ar. Bem-vinda de volta. Bom estar de volta. Agora somos uma família de verdade? Tomás pergunta. Sempre fomos, príncipe. Nanda se abaixa na altura dele. Só precisávamos aprender isso. E vamos morar todos juntos? Caio e Nanda se olham. O que vocês acham? Caio pergunta. Sim! Os dois gritam juntos. Naquela tarde, depois de um almoço em família e uma tarde no parque, depois que os meninos adormecem exaustos de tanta alegria, Caio e Nanda se sentam no sofá da sala. Senti muito sua falta, ele diz. Também senti a sua. Não quero mais ficar longe de você. Nem eu. Então, Caio se levanta e pega uma pequena caixa da gaveta. Casa comigo? Nanda olha para a aliança simples e bonita, depois para ele. Sério? Muito sério. Quero que seja minha esposa, madrasta dos meninos, parte oficial desta família maluca. E se der errado? Não vai dar. Ele sorri. Não depois de tudo que passamos. E se eu virar uma madrasta malvada igual nos contos de fada? Impossível. Você é boa demais. E se os meninos não aceitarem, eles vão adorar ter você como mãe oficial. Nanda estende a mão. Então sim, claro que sim. Caio coloca a aliança no dedo dela e a beija. Eu te amo.
Eu também te amo. Do quarto vem o som de passinhos descalços correndo pelo corredor. Papai, tia Nanda! Theo aparece na sala. Tomás fez xixi na cama. Não fiz! Tomás protesta, aparecendo atrás do irmão. Fez sim! Tá tudo molhado! Nanda se levanta rindo. Vem cá, vamos trocar o lençol. Você não vai embora de novo? Tomás pergunta, se grudando na perna dela. Nunca mais, príncipe. Nunca mais. Enquanto eles resolvem a crise do xixi na cama, Caio fica na sala observando. Ana Luísa estaria orgulhosa, ele tem certeza. Não porque ele substituiu o amor que sentia por ela, mas porque permitiu que um novo amor crescesse ao lado das memórias bonitas. Os meninos têm uma mãe de novo. Ele tem uma companheira. A casa tem risadas, música e vida, e todos eles finalmente sabem onde pertencem, em casa, juntos, para sempre. Que jornada emocionante acompanhamos juntos. A história de Caio, Nanda e os gêmeos Theo e Tomás nos mostrou como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas e como uma família pode se formar de maneiras que jamais imaginamos. Desde os primeiros passos hesitantes das crianças até o momento em que Nanda decide voltar para São Paulo, cada capítulo trouxe lições sobre superação, coragem e a importância de não desistir das pessoas que amamos. Se você se emocionou com essa história, tanto quanto eu me emocionei contando, deixe seu like para mostrar que histórias como essa merecem ser compartilhadas. Não esqueça de comentar abaixo qual foi o momento que mais te tocou. Foi quando os meninos deram os primeiros passos, quando Caio e Nanda se declararam na cozinha. Ou talvez o final feliz com o pedido de casamento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que finais felizes existem na vida real. E se você quer mais histórias que aquecem o coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma. Uma curiosidade que me deixa sempre empolgado. De que país você está assistindo a este vídeo? Escreva nos comentários. Adoro saber como essas histórias viajam pelo mundo e tocam corações em lugares tão diferentes.